Sabe aquela sensação que você planejou, se organizou, parece que está dando tudo certo, mas mesmo assim você está às 11 horas da noite olhando para o teto e pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e quais são os 5 bloqueios que certamente você tem aí, que nenhum planner, nenhuma estratégia, nenhum bloco de notas, nenhuma planilha vai resolver. Para contextualizar aqui para você, eu já fui essa pessoa que tinha tudo milimetricamente organizado, eu usava a ferramenta Trello. Tem muitas pessoas que usam o Notion, né? Eu não me adaptei ao Notion, não consegui usá-lo, achei bem mais fácil, mais fluido usar o Trello. Tinha tudo organizadinho, mesmo assim estava sempre no mesmo lugar, estava sempre me sentindo na estaca zero. E eu demorei muito tempo para entender que o meu problema não estava nas minhas listas de tarefas, mas estava numa coisa que eu não percebia. E o que eu quero trazer hoje aqui para você não é teoria, é o que eu aprendi na prática e eu vou compartilhar aqui contigo o que realmente funcionou para que as minhas coisas saíssem simplesmente de um projeto, de um plano, de uma meta que ainda estava só no campo das ideias para se tornarem realidade. E as pessoas que eu conheço que praticam isso realmente têm suas vidas transformadas. A primeira coisa que eu identifiquei é esse ponto, que as pessoas elas sempre planejam o que está visível. É sempre aquele planejamento muito bem arquitetado, mas que muitas vezes nem é real, ainda está apenas no papel. A maioria das pessoas, elas planejam o que consegue ver. Por exemplo, metas, prazos, as tarefas, aquele checklistzinho, né, que todo dia, vamos ver aqui o que foi que eu fiz, o quanto eu estou evoluindo. Beleza, isso funciona? Funciona até certo ponto. Mas para ter resultados mesmo, o que vai funcionar é você identificar os padrões que sempre são os invisíveis. É sempre assim, a gente programa o destino, planeja onde vai chegar, só que a gente não tirou a nossa mente do piloto automático. A gente até planeja o destino, mas não reprograma a mente para poder alcançar ele. Eu vou te dar um exemplo simples. Suponhamos que você planejou acordar amanhã às 6 da manhã para treinar ou para estudar, pelo menos 1 hora. Só que você não planejou que no dia anterior você ficaria até meia-noite, meia-noite e meia, rolando o feed do teu celular. Aí o que acontece? O alarme toca às 6 da manhã, você está cansado, dormiu mal, o teu cérebro está cansado. O que você vai fazer? Você vai desligar o alarme e vai continuar dormindo. Ou seja, o plano real, o padrão que era para ter sido instalado, era você não ter ficado até tarde da noite mexendo no celular no dia anterior. Consegue compreender como é que a gente muda os nossos padrões mentais para que a gente atinja realmente metas e elas saiam do campo apenas do papel e possam ser acessadas realmente? Enquanto a gente continua criando cada vez mais planos novos, metas novas, mas não consegue identificar os padrões que vão fazer realmente a gente alcançar essas metas, você e eu vamos continuar nos sentindo perdidas, sem resultados, desacreditadas. E não é falta de esforço, é falta de uma direção certa. Mas sabe o que é o pior? Tem um segundo bloqueio que até faz você planejar mais, porém executar menos. E ele mora num lugar que você nem esperaria. O ponto 2 aqui é que só planejar virou um novo modelo de não vou agir. Eu já fiz isso algumas vezes, planejei alguns negócios, algumas coisas que eu queria empreender, e eu planejei tanto que eu cansei de desistir. Porém, as outras vezes que eu planejei muito pouco, mas eu agi muito, foi as que deram certo. O nosso cérebro, ele é esperto. Ele sabe que quando a gente está naquele momento de planejamento, ele passa essa informação para a gente e essa emoção de que, uau, a gente está arrasando. Nossa, como nós somos produtivos. E a gente passa a hora refinando esses planos, organizando mais metas, montando planilhas, montando estratégias, estudando, mas nada sai do papel. E isso tem um nome. É procrastinação produtiva. Suponhamos que você quer começar um negócio. Aí você passa 2 meses fazendo um plano de ação. Você passa 2 meses estudando o mercado, pesquisando concorrentes, pesquisando nicho, mas sequer colocou o teu MVP, ou seja, o mínimo produto viável, testou esse produto, validou, vê se ele vende, vê se tem alguém que queira, para poder aí sim você fazer toda a estrutura em volta desse MVP, para saber se vai funcionar o teu negócio. Aí você faz o contrário. Você fica estudando, perdendo tempo e às vezes perde até o time do negócio. A prova disso é aquele negócio do Labubu, né? Fizeram uma versão brasileira desse boneco aqui no Brasil, eu vi no TikTok, e venderam milhões de reais. Por quê? Porque pegaram uma coisa chamada hype do negócio. Se eles tivessem ainda pensado 1 milhão de coisas, feito 2 meses de metas, planos, estudo de mercado, tinha saído do hype. Quando eles lançassem o produto desse boneco, que era similar ao boneco Labubu lá, parece que é chinês, eles teriam perdido a oportunidade.
O nosso plano, ele tem que virar um produto imediatamente. Pensou, agiu. Mesmo que você não tenha um produto físico, mas o seu produto é um serviço, você tem que testar ele imediatamente. Usa as redes sociais para isso, para fazer isso de forma orgânica, sem investimento nenhum. Uma outra coisa que eu vi uma família surfando foi na onda daquelas mochila maluca, né, que as escolas inventaram agora, tem até competição e tudo. Eu vi uma mulher que fez para a filhinha dela, aí a filhinha dela ganhou na competição lá da escola. E aí as outras mamães que não têm tempo de fazer procuraram ela e ela abriu um pequeno ateliê junto com o marido para fabricar as mochilas malucas. Do mesmo jeito eu já vi também com lancheira. As mãezinhas que fazem lanche criativo e vendem dentro da própria escola que o filhinho estuda. É isso que faz a mente de um empreendedor. Ele primeiro testa, depois ele organiza. Não é o contrário. Não é primeiro você organizar, criar planos, metas. Isso é para qualquer âmbito da nossa vida. A gente primeiro faz, porque é fazendo, é agindo, que a gente vai refinando. Não é o contrário. E você há de convir que isso é um bloqueio silencioso, porque aparentemente você está sendo super produtivo, mas isso não está fazendo absolutamente nada pela tua vida, não está te gerando novos hábitos, você não está aprendendo, você não está fazendo dinheiro no caso de você abrir um negócio. Se for levar para o âmbito da construção de novas metas e novos hábitos e você está sempre procrastinando, fazendo planos e não agindo, o que está acontecendo com você? Você está nadando no seco. E olha só, não estou querendo ser pessimista, tá? Mas eu sei. Mesmo quando a gente finalmente decide agir, ainda tem um outro problema que faz tudo parecer lento demais. E esse problema é o que mata a nossa motivação de verdade. O terceiro ponto é que você está medindo o seu progresso do jeito errado. A gente foi ensinado a medir o nosso progresso do jeito errado. Suponhamos, quanto peso eu perdi em 2 meses? Quanto dinheiro entrou do meu negócio em 30 dias? Quantos seguidores eu ganhei no meu Instagram? Só que os nossos resultados, pelo menos os mais consistentes, eles chegam depois do processo. Quando a gente fica no campo de medir apenas o progresso, quanto a gente está crescendo, isso traz muito desânimo, porque às vezes a gente não tem realmente, fisicamente, o retorno daquilo que a gente está construindo. Principalmente dentro do campo do empreendedorismo, eu sei disso com propriedade. O quanto é difícil essa resiliência que a gente precisa ter de fazer muitas coisas, de estar sempre fazendo muito e às vezes você não tem resultado. Só que isso é só uma ideação que você não está tendo resultado, porque pensa só, durante o processo, o tanto de coisa que você aprendeu, se desenvolveu, aprendeu novas habilidades, aprendeu a mexer em novas ferramentas, desenvolveu inteligência emocional para lidar com crises, mas aí a falta de motivação vem por quê? Porque aparentemente o resultado final, aquele lá na frente que a gente estava esperando, ainda não apareceu. Um exemplo disso é para quem treina. Você treinou aí por 3 semanas, fez até uma dieta adequada, subiu na balança, resultado, ainda está com o mesmo peso. Porém, nessas 3 semanas, o teu corpo estava criando uma nova adaptação para uma nova rotina. Aí o que você fez quando viu lá na balança que não perdeu peso? Abandonou o processo. Quando a consistência estava se formando, você abandonou o barco. Você mandou a informação para o seu cérebro. Não, nós não vamos continuar. Aí ele, eba, porque o cérebro detesta lidar com dificuldades. E isso me faz lembrar da história do homem que estava a 1 metro de descobrir uma mina de ouro. Ele tinha cavado muito tempo, já tinha descoberto algumas pequenas pepitas de ouro e aí desistiu, faltando apenas 1 metro para ele mudar completamente a vida dele e a história dele. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. E não tem nada pior do que ter que lidar com o arrependimento e com o remorso. De você saber que aquilo ali teria dado certo se você tivesse continuado. E nesse ponto eu quero te dar uma sugestão que vai fazer completa diferença nos teus resultados. É você trocar as métricas finais do que poderia ser pelas métricas do processo. Ou seja, está criando conteúdo na internet. Então, quantas vezes eu apareci esse mês? Quantas vezes eu tive a resiliência de sentar e gravar os vídeos que eu precisava gravar? Está precisando emagrecer? Quantas vezes eu fiz uma alimentação limpa? Quantas vezes eu corri ou fui para academia? E aí essa sensação de que você está perdida, ela vai sumir. E a motivação barata de achar que você estava arrasando só porque você estava planejando, também vai sumir. E agora você vai ter uma motivação real, uma motivação que você está progredindo. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei você, mas para mim não existe uma sensação mais poderosa do que saber que eu estou avançando todos os dias, que eu estou todos os dias colocando um tijolinho nesse castelo que eu resolvi construir. Isso te dá uma liberdade, sabe? Isso te dá uma emoção, isso te dá um poder mental, um poder pessoal surreal.
E um detalhe, você não precisa provar nada para ninguém. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, o que vai fazer barulho não é o que você fala, é o que você faz. Então confia no processo. O quarto ponto que eu queria trazer aqui para você, que é de suma importância, e isso tem um lado mais filosófico, é você parar de perseguir os planos de outras pessoas. Às vezes, muito do que a gente planejou, a nossa carreira, o nosso corpo, o nosso relacionamento, o nosso carro, ele veio como se fosse de um espelhamento da vida de outra pessoa. Ele veio de fora e não de dentro. De comparação com as redes sociais, de um ideal de vida que nunca foi seu, e aí você descobre que você está executando um roteiro de vida que não foi você que escreveu. O cerne aqui é: nenhum plano funciona se esse plano não vem de dentro de você realmente, se ele não foi construído por você mesmo. E eu vou deixar uma pergunta aqui para você, e ela é bem difícil de responder. Responde aí para ti mesmo, mas se quiser responde aqui nos comentários. A pergunta é: o que eu realmente quero? Às vezes é colocar uma mochila nas costas e viajar o mundo todo. Às vezes é construir uma cabana na praia. E aí vem uma enxurrada de pensamentos na sua cabeça. Ah, mas o que é que a minha mãe vai pensar? O meu pai vai pensar, fulano, meu vizinho, meu primo que passou no concurso, não sei o quê. E aí você vai construindo pilares de uma vida que não era a que você queria viver. E eu só descobri isso na minha vida em meados de 35 para 37 anos de idade. Eu estava completamente no piloto automático. E isso eu posso categorizar como uma certeza. Pelo menos 90% das pessoas no mundo nunca se fizeram essa pergunta: o que realmente eu quero? Qual é realmente o meu ideal de vida? Eu realmente preciso juntar dinheiro para comprar esse carro que eu vi fulano de tal no Instagram? Será que eu realmente preciso morar nesse condomínio, que nem é o estilo de vida que eu gostaria? Eu realmente preciso passar 11 meses da minha vida trabalhando para ter só 30 dias de férias? E aí a gente consegue, depois de toda essa reflexão, chegar no ponto 5. O ponto 5 é: eu não fiz o que eu queria, eu não estou onde eu gostaria, porque eu não tenho a identidade de quem vai chegar lá. E é por isso que a gente continua sempre se sabotando, porque o nosso cérebro ele vai sempre trazer a lembrança de quem nós realmente éramos, por que a nossa vida chegou onde chegou, por que nós estamos na estaca zero, por que a gente tudo começa e nada termina. O fato é que nós precisamos deixar de ser tentantes na vida. Existe até um termo nas Forças Armadas que é proibido, é justamente isso: eu vou tentar. Você não tem permissão para tentar, você tem que fazer. Se a gente pega esse termo, introduz na nossa vida, olha o tanto que a gente vai prosperar, olha o tanto que a gente vai progredir. Porque à medida que você coloca o termo tentar, eu vou tentar, olha o que você está fazendo inconscientemente. Você está abrindo uma brecha no teu cérebro de dizer: se eu não conseguir, eu volto. Então, a gente não pode dar a liberdade de tentar. O que a gente inventar de fazer, a gente precisa fazer. A gente não pode tentar. Eu vou e faço. Se não deu certo, aí sim, beleza. Eu volto e faço de novo. Mas eu não digo para o meu cérebro que eu vou tentar. Olha como a gente reprograma o nosso cérebro. Por exemplo, se eu disser, eu vou tentar emagrecer, é muito provável que eu desista na terceira ou quarta semana. O que eu preciso dizer? Eu vou agora cuidar do meu corpo. Quando eu digo eu vou cuidar do meu corpo, eu entendo que se eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer. Eu entendo que eu preciso comer uma alimentação mais limpa. Eu entendo que eu preciso beber mais água. Eu entendo que eu vou precisar fazer exercício físico. Eu entendo que eu vou precisar ter boas noites de sono. E essa é a diferença de uma suposta disciplina para uma nova identidade. Esse é o nível mais profundo do porquê as pessoas se sentem tão perdidas. Não é falta de vontade. Não é só escrever planos e metas. Não é só ter tudo organizado numa agenda. Você precisa assumir a personalidade da pessoa que vai executar tudo aquilo. Precisa haver uma coerência da pessoa que fala, da pessoa que faz. Precisa haver uma coerência da nova identidade com a nova meta. Você não pode alcançar uma meta nova tendo uma velha identidade. A identidade da procrastinadora. Esses 5 pontos a gente precisa absorver e alinhar. O primeiro é deixar de planejar coisas visíveis e mudar o padrão invisível. O segundo, que só planejar não resolve nada, tem que agir. O terceiro é parar de medir resultados pelo que você faz, mas os resultados do teu próprio processo. O quarto é deixar de viver a ideia da vida das outras pessoas e passar a escolher o que você quer realmente para a tua vida. E o quinto, a tua identidade precisa estar alinhada com as tuas metas. Agora com esse vídeo eu tenho certeza que você tem um mapa do que está realmente te bloqueando.
Os teus próximos passos agora é saber o que realmente você vai fazer com esses planos. Aí, antes que eu esqueça, se você quiser acelerar o seu processo de construir essa nova identidade, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o manual do Alter Ego. Eu criei um passo a passo para você construir uma nova identidade em 180 dias e ainda está por R$19. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe ele com outras pessoas, não deixa de se inscrever no canal e deixa teu like. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.